Se você já viajou de avião, sabe que uma das maiores dúvidas é: será que eu preciso despachar de novo minha bagagem na conexão? Hoje vamos esclarecer essa questão, falar sobre as diferentes companhias aéreas e dar dicas de como fazer para sua bagagem chegar sem dor de cabeça lá no seu destino. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Harrison Nascimento e você está aqui no canal Biomilhas. Aqui nesse canal a gente fala sobre dicas e planejamento de viagem. Se você curte esse conteúdo, considere se inscrever aqui no canal. Bora lá? E vamos começar falando sobre os voos domésticos, que são aqueles voos que ocorrem exclusivamente dentro do país. Para os voos domésticos com conexão, se a sua viagem ocorrer com a mesma companhia aérea em um ou mais trechos, a regra geral é que a sua bagagem vai ser automaticamente enviada lá para o destino final. Ou seja, você não precisa se preocupar em ter que pegar sua bagagem em cada conexão. Você só se preocupa em buscá-la lá no seu destino final. Mas tome muito cuidado. Em alguns casos, se você estiver fazendo conexões com companhias aéreas diferentes, existem alguns casos em que você precisa pegar essa sua bagagem e ter que despachar de novo na outra companhia. Além disso, dependendo dos tempos entre o voo, algumas companhias podem te pedir que você verifique se a sua bagagem foi corretamente transferida. Por isso que é sempre bom você verificar isso lá na hora do check-in. Se você está fazendo uma viagem internacional, aí as regras mudam um pouco. É aqui justamente que surgem as maiores dúvidas. Se você fizer uma conexão dentro do país antes de ir para o exterior, como por exemplo, se você estiver saindo de São Paulo para Miami, com escala em Brasília, geralmente essa sua bagagem vai direto para o destino final. Mas algumas companhias aéreas pedem que você retire essa bagagem em uma área de conexão internacional e despache novamente, mesmo sem mudar de aeroporto. Se você está fazendo uma viagem internacional com conexões entre países diferentes, geralmente as companhias aéreas já despacham essa bagagem direto para o destino final. Isso é muito comum, principalmente quando você está com um bilhete único para todas as viagens. Um exemplo prático aqui para vocês. Imagina que você está saindo aqui do Brasil, quer chegar em Paris, mas você tem uma escala em Lisboa. Se sua viagem for pela TAP, por exemplo, a sua bagagem vai direto para o destino final. Então você só precisa se preocupar em buscar essa sua mala lá em Paris. Mas é claro que isso não vale para todos os lugares. Mas fique atento, principalmente lá nos Estados Unidos. Por exemplo, mesmo que sua escala seja só uma conexão antes de chegar no destino final, muitas vezes você vai ter que retirar essa sua bagagem para poder passar pelo processo de imigração antes de embarcar de novo. Isso na primeira cidade que você estiver chegando lá nos Estados Unidos. Vamos usar o mesmo exemplo saindo de São Paulo. Imagina que você está saindo de São Paulo e você quer chegar lá em Nova York, com uma escala em Miami. O que vai acontecer nesse caso? Quando você sair de São Paulo, você vai parar em Miami, você vai retirar essa sua bagagem e aí você vai passar pelo processo de imigração e então você vai ter que despachar de novo para pegar lá em Nova York. E agora que você já sabe as regras sobre bagagem, eu vou te dar algumas dicas para que você não passe nenhum perrengue lá no aeroporto. E a dica número 1 é sempre você verificar se as companhias aéreas que você está voando são parceiras. Inclusive aqui no canal e também lá no Instagram eu falo muito sobre as parcerias bilaterais das companhias aéreas. Então dá uma conferida lá para você entender um pouco o que é isso. Se sua conexão envolve mais de uma companhia aérea, sempre é bom verificar se essas duas companhias aéreas, se existe entre elas algum acordo de cooperação. Isso geralmente garante que sua bagagem vai ser despachada diretamente no destino final. E a segunda dica é sempre converse com o pessoal ali na hora do check-in. É muito importante que você faça isso. Então você faça perguntas ali, por exemplo, se a sua bagagem, se você precisa retirar na conexão ou lá no destino final. E essa atitude simples pode evitar muitas surpresas indesejadas na sua viagem. E a dica número 3 é sempre você verificar o tempo de conexão entre as companhias. Eu, quando vou voar, geralmente eu dou um prazo ali de 1h30 no mínimo para poder fazer conexões. E se essa viagem for internacional, é de 2 horas no mínimo para poder eu realizar todos aqueles trâmites ali no aeroporto, caso sejam necessários. Então sempre verifique o tempo de conexão, porque se ele for muito curto, pode ser que não dê tempo de você despachar sua mala, ter que pegar aquela mala para poder despachar novamente. E a quarta dica está relacionada com uma das perguntas que a maioria das pessoas sempre tem dúvidas lá no aeroporto. O que eu devo fazer se a minha bagagem não chegar lá no destino final? Porque eu sempre digo para as pessoas, caso a sua bagagem não chegue lá no seu destino final, a primeira coisa que você tem que fazer, tente não entrar em pânico. Até porque não vai adiantar nada, você ficar em pânico, você não vai conseguir pensar em nada e vai acabar não resolvendo nada. Então eu te indico que você procure, ali dentro da área de retirada das malas mesmo, você vai ter vários agentes da sua companhia aérea. Inclusive você vai ter alguns balcões dessas companhias aéreas, onde você pode fazer alguma reclamação. Então, se você perceber que a sua mala não chegou ali na sua esteira, você imediatamente vá até um agente desse da sua companhia aérea, vá até o balcão de bagagem dele e abra uma reclamação.
Assim que você fizer essa reclamação, eles vão rastrear a sua mala, vão procurar e dentro de até 24 horas a maioria das malas chegam até você. Inclusive, algumas companhias aéreas, pela própria política delas, elas já te oferecem algum valor em dinheiro para compensar essas perdas aí enquanto você espera essa sua bagagem chegar. Então, se você estiver precisando comprar sabonete, comprar escova de dente, comprar creme dental, essas coisas, a própria companhia ela já te oferece um voucher ali que você vai poder trocar para poder ter esses produtos, pelo menos nessas primeiras horas onde a sua bagagem ainda não chegou. Agora que você já sabe tudo sobre bagagem em conexões, não deixe que nenhuma dúvida estrague a sua viagem. Se esse vídeo foi útil para vocês, curte o vídeo, curte o canal e até a próxima. So anytime you stop me, you want your